Olá Marco, mais uma vez. Olá, José. Hoje vamos falar de lentes de contacto e de ideias, algumas ideias pré-concebidas, não é? Nós estamos aqui basicamente para desmistificar. Sem dúvida, esse é o objetivo. Porque grande parte das coisas, não é, que a gente não conhece é sempre... Criamos nós um mundo à volta daquilo que às vezes está muito afastado da realidade. Portanto, começo por te perguntar com que idade se pode usar lentes de contacto e com que frequência te fazem esta pergunta, não é? Sim, fazem com frequência. Aliás, é das perguntas mais frequentes que me fazem e depois ficam de alguma forma muito surpresos com a resposta que eu dou. Porque a resposta é a partir do 3º mês de vida. E é um choque. O que é tão cedo? Sim. Mas eu ouvi dizer que era só a partir dos 16 anos. Portanto, estamos aqui já a começar a desmistificar isso. De facto, a partir do momento em que a criança começa a produzir lágrima com quantidade e qualidade suficiente, a lente de contacto pode lá estar. É evidente que colocar uma lente de contacto tão cedo numa criança é porque são situações muito específicas e porque há aqui uma terapia a fazer. Mas, de facto, já aconteceu. Aliás, o meu paciente mais novo tinha 1 mês de vida quando foi detectado que necessitava de compensação óptica e eram só 20 dioptrias de miopia. Ora, era impossível pormos uns óculos a essa criança. Impossível não era. A questão é que não ficava nem bem, nem fazia sentido em termos de estímulo neuronal, porque o cérebro, o córtex visual, o que é que queria fazer? Imagina que é chegarem 2 informações ao cérebro em que do olho direito não tinha nada, o tamanho do olho, vamos chamar assim para facilitar a imagem aos nossos ouvintes. Imagina que eu estou a olhar para uma caneta e a caneta chega com o tamanho ao cérebro para o olho direito deste tamanho e com uma lente negativa de 20 dioptrias, ele chega muito mais pequeno. E o córtex visual diz assim, isto não interessa para nada. Então o cérebro não comunica com o olho esquerdo. Simplesmente o nervo óptico não é usado. Então eu só desenvolvo o direito. E nós nos apercebemos que a criança não se vai queixar, a criança vê bem e os pais não se apercebem de nada. No caso em concreto, eram dois enfermeiros e que ambos eram altos míopes, então tinham a preocupação, deixa lá ver se a nossa filha tem algum problema. Pois. E de facto tinha, e nessa altura a solução foi adaptar-lhe uma lente de contacto de porte contínuo, ou seja, a menina punha-se a lente de contacto na segunda-feira e só se lhe tirava ao sábado à noite para fazer a chamada manutenção da lente. E sempre que a bebê abria os olhos, estava a estimular o olho esquerdo. Pois. Ainda hoje, a miúda tem uns 14, 15 anos, se não falha a memória, e vê 100% desse olho. Portanto, se não tivéssemos feito isso, provavelmente hoje não teríamos a qualidade visual que ela tem, 100%, e continua a usar lentes de contacto, e tem os olhos perfeitos. Porquê? Porque usa corretamente. Portanto, isto para desmistificar uma das primeiras perguntas que me fazem, de facto, a partir de 6 meses de vida nós podemos usar lentes de contacto. Sem dúvida alguma. Eu, quando comecei a usar óculos, foi detectado na escola aos 7 anos e foi precisamente porque, como via bem do olho direito, do olho esquerdo, também era míope, estava tudo bem, não é? Só quando me taparam o olho direito é que a coisa se detectou. E não serás o último, porque exato. Todos os dias nós temos casos desses em que a criança vê bastante bem no olho. Estou-me agora a recordar de um caso de um paciente que eu atendi. Passado uma semana, aparece lá a prima desse menino e o pai vinha super descansado, porque olha, venho aqui só por descargo de consciência, porque a minha filha nunca se queixou de nada, mas a semana passada, como viu o primo usar óculos, também se começou a queixar que não via do olho esquerdo. Eu venho aqui só por descargo de consciência, mas eu acho que isto é só por uma questão de afinidade com o primo. E de facto verificou-se que a criança via mal, porque ela nunca se tinha percebido, até que deixa-me cá ver se a vez do outro. E foi quando se manifestou. E foi quando se queixou aos pais. Vou-te contar aqui uma história do colega meu com que trabalhei, que também é adolescente. Eu também tenho uma miopia de 10 ou 12 dioptrias. Nunca tinha usado óculos, ou seja, ele estava adaptado à vida tal como havia. E fazia a vida dele normal, jogava a bola, até que o dia, não é, detectou-se quando saiu para a rua a primeira vez com as lentes de contacto. Eu assim, mas as árvores são assim, têm folhas. Ele viu uma mancha verde, né, basicamente. De facto, essa é de facto a resposta que nos dão, porque a criança não sabe ver mal.
Para ela o mundo é assim. Porque nós adaptamos, não é? Sim. E depois o cérebro, nós, quer dizer, falamos do nosso cérebro, não é? O nosso cérebro tenta sempre adaptar-se. O cérebro é que projeta a imagem, Claro. ou seja, os olhos são dois órgãos que recebem aquilo que nós tecnicamente chamamos de uma onda eletromagnética, transforma essa onda eletromagnética em impulsos elétricos e o cérebro depois vai projetar uma imagem. É. Ora, se eu tenho uma miopia de 10 dioptrias, significa que esse teu amigo via nítido a 10 centímetros. Exato. Tudo que era mais 10 centímetros começava a ficar desfocado, ou seja, ele consegue ver esta sala onde nós estamos, este estúdio. Mas ele via tudo desfocado, Claro. obviamente. Mas para ele o mundo era assim. Ele não sabia, porque nunca tinha uma base de comparação. Muitas vezes o que acontece é que quando a criança vai para a escola, para o primeiro ano, e se percebe que o colega do lado consegue perceber o que é que a professora escreveu no quadro. E ele não consegue ver. Mas o colega do lado consegue ver. Aí começa-se a queixar, ou a própria professora se apercebe, olha, ali um menino Luís ou um menino Anel está a ver mal e avisa os pais. E é nessa altura que os pais vêm ter connosco para os podermos ajudar, obviamente. Porque até aí não havia sinais disso. Pronto, é assim, ia-te fazer uma pergunta que tinha a ver que os pais devem fazer confusão uma criança usar lentes de contacto, não é? Sim, faz-lhes confusão porque olham sempre para os filhos como irresponsáveis, não são capazes de colocar a lente de contacto, e a experiência diz-me, a mim e a muitos colegas meus, que os adultos são bem mais irresponsáveis além de contacto. As crianças são muito certinhas. Elas levam aquilo a sério. Podem crer nisto. Portanto, raramente há situações de má utilização por parte da criança de contacto. Nos adultos há e bastantes. Pois. E bastantes. Portanto, Facilitam muito. facilitam muito. Muitas vezes a forma melhor de tratar um assunto, neste caso, uma criança que tenha altas miopias, a lente de contacto é fantástico para a criança. Por questões também de imagem e tudo mais. Porque uma graduação muito alta, o olho, a pessoa olha, o óculo tem aqueles anéis à volta, o olho fica muito mais pequeno e a criança depois acaba por não usar porque é usado na escola. Felizmente que hoje não é tanto assim. No meu tempo era caixa de óculos para aqui, caixa de óculos para lá. Hoje em dia já não é assim, felizmente. É mais aceito. Mas a criança usando lentes de contacto vai ganhar muito com isso. E a maior barreira que nós temos é atravessar os pais. É passar os pais, para os pais perceberem, de facto, qual é a mais-valia para o seu filho ou para o seu filho usarem lentes de contacto. Esse é o maior barreira que nós temos. E tem vantagens a nível de a lente de contacto está dentro do olho, não se parte, não é? Pode saltar, mas é difícil. Só salta se nós coçarmos muito os olhos. Sim, e nós devemos coçar os olhos com os cotovelos ou com os calcanhares, que é que nos dá mais jeito. Mas a barreira é essa. E quem são os pais que até gostam que os filhos usem? São aqueles que usam lentes de contacto, eventualmente, ou aqueles que têm um filho que é jogador da bola ou de basquete e querem que o seu filho não deixe de ter o seu sucesso ou praticar o desporto que ama, porque vê mal, porque depois o treinador não sabe se ele vê mal ou não o coloca a jogar porque ele, quando lança a bola ao cesto, nunca acerta, porque realmente o olho não está a calcular bem a distância e quando lança a bola invariavelmente não entra no cesto. E aí esses pais estão muito mais abertos a que os filhos e do ponto de vista de correção é mais eficaz ter uma lente encostada portanto ao olho, não é, do que ter uma lente afastada, não é? Sobretudo na miopia. Quanto maior a miopia, mais eficaz é ter a distância vertex, que é a distância que vai da nossa córnea à parte posterior da lente, normalmente anda ali na casa dos 13, 15 milímetros. Ora, se eu tiver uma miopia de 5 dioptrias e tu queres miúdo, se pegares os teus óculos e afastares um bocadinho, tudo mais pequenino. Tudo vai ficar mais pequeno, parece que está tudo a afastar-se. Ora, ao estar em contacto, por isso é que ela chama-se lente de contacto, eu posso ter a graduação que eu tiver em termos de informação neuronal, o tamanho da imagem chega lá desse tamanho. Se eu tiver uma lente oftálmica de 5 dioptrias à frente do meu olho, já chega um bocadinho mais pequeno. Claro. Porque a lente se é negativa vai diminuir o tamanho do objeto que está. Claro que ela é calculada para ter a visão perfeita em função dessa distância vertex, mas de qualquer maneira o afastamento da lente faz com que o objeto fique mais pequeno. Mas quando nós temos uma pessoa com anisometropias, portanto tem uma graduação de um olho bastante diferente do outro, é o meu caso, por exemplo, nós temos aqui alguns cuidados e pode ser que em algumas situações a lente de contacto seja uma mais-valia, no caso da criança, mais-valia para ela se desenvolver normalmente. Claro. Que tipos de lentes de contacto é que existem?
Olha, existem vários tipos de lentes de contacto. Existem tanto por material, ou seja, temos as lentes de contacto semi-rígidas, que muitos conhecem, há uns anos atrás eram muito usadas, ainda hoje são usadas, e eu continuo a dizer que ainda hoje são provavelmente as melhores lentes que nós podemos ter. Temos também as lentes, as chamadas maleáveis, que as pessoas chamam maleáveis, que são as hidrogel, a hidrogel silicone. Temos também, neste momento, muitas lentes chamadas lentes de contacto esclerais, que também são feitas de polimetilmetacrilato, basicamente é acrílico. O acrílico é polimetilmetacrilato e nós os fabricantes fazem lentes com esse material e que nós colocamos no olho e conseguimos perfeitamente ver. Portanto, depois temos essas lentes, depois temos as lentes com vários portos, há as lentes descartáveis diárias, quinzenais, mensais, trimestrais, em alguns casos, e em algumas graduações específicas são anuais, que são as chamadas lentes de contacto convencionais. Portanto, ou seja, no fundo, respondendo aqui, existe lentes de contacto para todas as situações que possamos necessitar para ajudar um paciente. Falaste aí nos mensais, são para usar durante 30 dias? Ora, então é uma boa pergunta, porque às vezes há uma confusão. A lente descartável mensal significa, a partir do momento em que eu abro o blister e pego na lente pela primeira vez, está a contar 30 dias. Não é 30 utilizações. Às vezes acontece-me, mas eu não só usei a lente 27 vezes. Já passaram 6 meses. Eu posso usá-la 30 vezes. Não. Isto é como um pacote de leite. O pacote de leite abriu, passado 15 dias está azedo. A lente de contacto, passado um mês, perde as suas características. Exato. Ou seja, mas ela está estragada. Ela pode não estar estragada. Só que a probabilidade de haver infecções é muito maior porque a lente perdeu características. Já a própria oxigenação, portanto o oxigênio, portanto a nossa córnea é transparente. Se é transparente, não há lá sangue. Se lá não há sangue, como é que lá chega o oxigênio? O oxigênio chega por via de fora, por osmose. Portanto, se eu vou colocar uma lente de contacto em cima da minha córnea, ela tem que ter uma boa capacidade de transmissibilidade ao oxigênio. E a lente, passado 30 dias, perde essas características. Então é permeável, neste caso. Ela é permeável, obviamente. E por isso é que os usuários de contacto dizem muitas vezes, estica um bocadinho a corda. Todos esticam. Não usam um mês e meio, usam 2 meses. E quando trocam de lente, notam a diferença imediatamente. Pois. Pelo conforto, pela visão, em todos os sentidos. A questão é que nós temos que alertar os nossos ouvintes para o seguinte. Hoje em dia, do nariz para baixo, já arranjamos peças em segunda mão. Os olhos são estes, são sempre. Desde pequenino que eu ouço que com os olhos não se brinca, não é? Estimem-nos, por favor. Pode-se brincar com muita coisa, mas com os olhos não. Tu já anteriormente, noutro podcast, abordaste a existência de lentes de contacto para o controle da miopia. Podes explicar o funcionamento? Como é que é feito este controle? Sim, há 7 anos esta parte nós temos lentes de contacto que são descartáveis diárias, portanto, usa e deita fora, num dia, para fazermos o controle da progressão da miopia. Ou seja, uma criança, vou dar aqui um exemplo, uma criança que aos 6 anos tenha meia dioptria, quando chegar aos seus 18 anos, facilmente pode ter 3, 4 dioptrias de miopia. Porquê? Porque está a crescer. Portanto, a miopia, há uns anos atrás ouvia-se aquele mito, a miopia glosa, quanto mais damos a graduação, mais ela sobe. Não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Aliás, nós devemos dar a graduação que a criança necessita. Ponto. Para que fique com a visão perfeita. Mas ela está a crescer, não é? Isto é um pouco como os pés. Olha, agora comprei-lhe o 27, só usou um mês, que já está com 28. É isto não é mau, é o que é. Esta lente de contacto para o controle da miopia veio ter o seguinte, a parte central da lente tem a graduação que nós necessitamos para que vejamos nítido. E depois tem uns anéis periféricos que fazem com que a luz, ao passar para esses anéis, seja não convergentes para a fóvea, para a parte central da retina, mas que vá para as zonas periféricas da retina. Ao estimular essas zonas periféricas da retina, o olho não cresce tanto em comprimento. Porque a maior parte das miopias que nós temos são miopias axiais, são miopias de comprimento do olho. Portanto, para termos uma noção, uma criança, nós ao nascermos temos um olho com globo ocular na ordem dos 16 milímetros, em fase adulta chegamos aos 22, 24 milímetros. Portanto, ela vai crescendo. Chega a uma altura que ele cresce e depois começa a crescer em comprimento. E aí é que está o problema. Aí é que está o aumento da potência. Não é? Aí é que está o aumento da potência. Basta uma décima de milímetro de aumento, é logo meia dioptria. Portanto, se nós conseguirmos estimular as partes periféricas da retina, o olho não tem tanta tendência em crescer e nós estamos a pôr travão. E conseguimos reduzir em cerca de 60% a evolução, portanto, a progressão da miopia. E é assim que elas funcionam. Portanto, e funcionam muito bem. Há 7 anos esta parte que elas estão a ser usadas, com grande sucesso, diga-se passagem,
O grande problema aqui, novamente, é a barreira dos pais, porque muitas vezes não concordam ou acham que o filho ainda é muito novo, mas nós temos a obrigação, como especialistas, de dizer as soluções que há. Muitas vezes acontece, eu de antemão, perdoem-me a expressão, eu já virei muitos frangos. Eu já sei de antemão que aquilo que eu vou dizer os pais não vão aceitar, não vão querer, mas eu tenho a obrigação de lhes dizer isso. Porquê? Porque imagina que eles vão, entretanto, do outro lado e foram informados, e bem. E depois voltam a mim, olha, se me têm dito há 2 anos atrás, o meu filho hoje não tinha a miopia que tinha. Portanto, eu tenho a obrigação, como especialista, em dizer-lhes a esta solução. Se a querem usar ou não, eu não posso obrigar, obviamente, mas tenho a obrigação moral e ética de os informar, explicar-lhes todos os detalhes, e a partir daí a decisão, obviamente, não é minha, é dos pais, para os poder ajudar os filhos a que a miopia não evolua tanto. Em que outros tratamentos é que as lentes de contacto podem ser uma mais-valia? Olha, em vários. Por exemplo, situações de queratocono incipientes, em que a córnea, há uma zona da córnea que é mais fina, então faz, às vezes a córnea ficar tipo em abóboda, começa a fazer um cone. E aí existem lentes específicas que nós podemos fazer com que esse cone não evolua tão rapidamente. Em situações também de transplantes corneais, que passaram uns bons anos, essa córnea já começa a ser muito frágil, e mesmo que a pessoa use lentes de contacto semi-rígidas ou use lentes de contacto hidrófilas, ou que use lentes oftálmicas, já não tem uma visão perfeita, porque a córnea está toda ela já muito maltratada, digamos assim. Ao usarmos uma lente de contacto escleral, que é uma lente de contacto que apoia na parte branca, a parte branca do olho é chamada esclera, e entre a nossa córnea e a lente de contacto há aqui uma abóboda, portanto, e fica toda ela preenchida. A lente de contacto, neste caso a lente de contacto escleral não apoia na córnea, apoia só na esclera. Ok. Então fica um líquido entre a córnea e a lente de contacto. Isso faz com que haja a concavidade e a pessoa passa de 20-30% para 80-100%. Estou-me a recordar de um caso de um paciente meu que aos 14 anos teve que fazer transplante corneal nos olhos por causa de queratocono. Ele hoje tem 54, portanto tem córneas há 40 anos nos seus olhos, e essas córneas, quando foi transplantado, já tinham 80 anos. Portanto, estamos a falar de córneas que têm 120 anos de existência. É evidente que as córneas já não estão em bom estado, como é óbvio, mas a partir do momento em que nós adaptamos o contacto escleral, ele passou de 30% para 80% e está feliz da vida, obviamente. Claro que é uma situação que tem que ser acompanhada, mas isto para dizer aos nossos ouvintes que há soluções. Desde que haja solução, nós temos lentes de contacto, neste caso, para ajudar os nossos pacientes. E falaste também em lentes de contacto progressivas, são de facto eficazes? Sim. Faz-me um bocado de confusão, não é? Eu também já uso progressivos. Sim. Como é que... Uma coisa é eu mexer o olho para uma zona onde tenho uma potência maior. Agora, aquilo está encostado ao olho, como é que... Exatamente. Se a lente acompanha o movimento do meu olho... O que é que os cientistas fizeram para que isto funcione? Como é que isso funciona? É muito simples. As lentes de contacto progressivas existem no mercado nacional desde 2002, 2003. Não quero mentir, mas será desde essa altura. Portanto, há cerca de 18, 20 anos a esta parte. Evidente que houve uma evolução enormíssima nessa tecnologia. Ora, como é que isto funciona? A nossa íris, ela abre e fecha de acordo com a intensidade luminosa que existe, e com a proximidade com que nós queremos ver. Portanto, sempre que nós convergimos os nossos olhos e queremos olhar para um livro, para um telemóvel, ao convergir a nossa pupila, imediatamente fecha. Fica mais pequena. E ao ficar mais pequena, nós conseguimos ganhar profundidade de focagem. Ora, como é que respondendo à tua pergunta, e bem, portanto, eu como uma lente oftálmica olho para baixo, tenho a graduação de perto e baixo, e olho para a parte de cima e consigo ver no intermédio e ver no longe. Quando numa lente de contacto isso não pode ser, porque se eu movimento o olho, a lente vai atrás. Exato. E muito bem como tu observaste. Mas por isso é que a lente de contacto progressiva na parte central, nos 3-4 milímetros centrais da lente, tem a graduação máxima de perto. E a parte periférica é que é a graduação de longe. Isto para simplificar a explicação. Então, quando eu olho para o perto, faço a convergência, a minha pupila fecha, se a pupila do paciente fechar, de facto, como deve fechar, ele vai apanhar só
unicamente a graduação Criamos um de perto. túnel de visão só para ali para E aquele só para ali é ponto. que está a passar informação. Ok. Porque a íris fechou e só está a apanhar a lente, aquela parte da lente. Agora, se eu estiver a ler num ambiente com pouca iluminação, a minha pupila não vai fechar tanto quanto seria desejável. Então vou apanhar a graduação intermédia. E eu vou dizer que não estou a ver muito bem. E bem, porque não tenho as condições ideais. E quando nós adaptamos os contactos progressivos, nós temos de ter atenção na consulta de verificar se a íris do paciente de facto fecha Tem. e abre de Claro. acordo com aquilo que é o normal para que haja uma boa adaptação lente de contacto progressiva. No entanto, deixa-me aqui dizer o seguinte, e também para gerir aqui as expectativas, apenas 3 em cada 10 pessoas que adaptam lentes de contacto progressivas é que têm uma visão perfeita. Pois. Porque nem todos que não, tenho lente de contacto progressiva, eu não quero mais nada, isto é espetacular, eu vejo bem ao longe, vejo bem ao perto, vejo bem intermédio, é fantástico. Porque depende de um conjunto de condições que não são Exatamente. estáticas, não é? Exatamente. Portanto, há aí fatores. Os outros 7 é um pouco como puxar o lençol, tapa a cabeça, mostra os pés, tapa os pés, mostra a cabeça. Ou seja, Exato. ou abdica um bocadinho no longe, ou abdica um bocadinho no perto. E aí nós podemos usar outra técnica, que é a chamada a monovisão. Pomos um olho direito, vamos imaginar, ponho o olho. Se o meu olho direito é o dominante, em termos Exato. de sensorial, ponho esse olho a trabalhar melhor no longe e a ajudar no perto, e ponho o outro olho a trabalhar melhor no perto e a ajudar no longe. Okay. E aqui o cérebro depois ajusta-se, o córtex ele faz aquilo muito bem e funciona bastante bem e a pessoa adapta-se. Isso são situações em que as íris não fecham bastante bem. Isto é um pouco como nós quando passamos os óculos e passamos para lente de contacto, o nosso cérebro faz o switch, ok, ou estou em modo óculos ou estou em modo lente de contacto. Exato. E usa o modo óculos, usa a visão binocular, e em modo lente de contacto usa a monovisão. Isto é possível, mas nem todos conseguem. Pois. Portanto, depois há aquelas... Escusar-se a dizer que esse ajuste que tu estavas a falar de pões um olho com uma capacidade e outro com outra, numa pessoa que tenha uma visão, portanto, uma grande discrepância entre os dois olhos, se calhar já é mais difícil aplicar essa regra. Não é? Nem sempre é fácil. Mas agora uma pergunta de lógica. Se ao convergir a pupila fecha e estamos a ver pela visão de perto, a nossa pupila também fecha quando há muita luz, ou seja, estou com um sol intenso, ela vai fechar e significa que também vou ver, ou seja, estou a olhar para longe e de repente estou a ver pela visão de perto porque a pupila fechou, porque está muita luz. Como é que isso fosse? É complicado gerir essa situação? A pupila fecha sempre mais quando nós convergimos do que quando estamos a olhar para o longe, para o infinito. Isso é sempre. Agora, evidentemente, se eu tenho um paciente que tem uma alta sensibilidade à luz, ou que seja fotofóbico, vai ser um desafio. Por isso é que eu estava a dizer que se apenas 3 em cada 10 é que tem uma visão satisfatória e saindo ali felizes da vida. Os outros 7... Mas eu estou aqui a fazer uma... Não, e bem, porque eu vou dar um exemplo. Eu tenho pacientes que não conseguem usar lente de contacto a nível profissional, porque não lhes permite trabalharem, não conseguirem estar a olhar para um computador, a fazer o seu dia-a-dia profissional, porque lhes causa desafios. Mas depois, quando vão, por exemplo, fazer BTT e que têm que ver mapas, em que têm que recomendar um furo, aquilo é ótimo, mesmo não sendo perfeito. Claro. Portanto, nem todos usam a lente de contacto apenas e só a nível depende do grau de exigência que é necessário. Tem pacientes que usam lente de contacto apenas em alturas lúdicas, né, desportivas, e que não é suficiente bom para usar a nível profissional. Tem outros que usam profissional e não querem outra coisa, porque de facto funciona bastante bem, porque os tais fatores estão cá. E hoje em dia temos soluções para praticamente todas as necessidades. Mas nós não podemos mexer na parte do próprio olho, que é o fechar ou não bem a íris. Aí nós estamos limitados e nada como testarmos. Eu estou aqui a fazer uma outra analogia com a fotografia, porque a nossa íris é como se fosse o diafragma da lente. E lá está, quando o diafragma está mais aberto entra mais luz, quando está mais fechado menos luz. Mas também tem uma outra consequência o estar mais aberto ou mais fechado, ou seja, quando está mais aberto, portanto, a convergência dos raios de luz não se faz da mesma maneira, a luz é mais... a imagem que é projetada nunca é tão nítida e a profundidade de campo, ou seja, a capacidade de vermos em termos de profundidade os diferentes planos também diminui. Quando fechamos,
automaticamente aumenta a nitidez, aumenta A profundidade. profundidade. Quando fechamos também exageradamente, começamos a ter o efeito que tínhamos quando está muito aberto e a haver também uma defração e também começar a perder qualidade ou nitidez, neste caso. Exatamente. Portanto, aqui, então, neste caso aqui podemos fazer esta analogia em termos de efeito com a abertura ou Poderíamos fazer o fecho. Poderíamos fazer essa analogia se a distância entre a íris até à retina fosse homogénea. É que, infelizmente, o nosso olho não é homogéneo. Temos algumas aberrações oculares, portanto, há aqui vários fatores. Felizmente, nós, no nosso consultório, temos um aberrómetro que nos permite perceber a aberrometria do olho e conseguimos, dessa forma, também saber de que forma, por onde é que a luz deve entrar no olho para que chegue da melhor forma possível, com o menor ruído à fóvea. Pronto, para terminar, queres dar algum conselho para potenciais novos usuários de lente de contacto? Olha, para já, tal como num podcast anterior alguém falava do medo de usar lentes de contacto progressivas, também há quem tenha medo de usar lentes de contacto, porque tem o medo de colocar a lente, porque a lente vai-lhe doer, porque tem confusão entre polo e tidal, faz confusão, e muitas vezes deixam de usar uma lente de contacto que seria uma mais-valia para essas pessoas, ou porque são desportistas ou não, e dizer-lhes que é muito fácil. A primeira sensação que nós temos quando pomos a lente de contacto é como se fosse uma pestana dentro do olho. A sensação imediata é essa. Passado um minuto, o nosso cérebro começa a perceber que o que ali está até não faz mal e começa a esquecer que ela existe. E nós estamos a ver bem. Portanto, aqueles que têm receio em experimentar, experimentem, façam uma consulta com um especialista para se avaliar a qualidade da lágrima e, baseada na lágrima, nós podemos obviamente, recomendar a melhor lente que vá ao encontro das suas necessidades. Muito bem. É esse o moto. Muito bem, Marco. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Até breve. Até à próxima. Obrigado.